Olá, amados. Tudo bem com vocês? A paz do Senhor. É mais um vídeo para o canal, né? Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, né, se inscreva, né? Deixe o seu like. Não se esqueça de ativar o sininho para que você sempre possa receber os nossos vídeos, as nossas aulas, né, de escatologia, de história, de teologia. E ontem nós postamos a parte 2 do vídeo, né, que Galo cantou quando quando Pedro negou a Jesus, e onde vocês irão, né, entender o significado do texto, né, se realmente era um galo ou se realmente era um termo, né, usado naquela época. Então convido você a assistir e enriquecerá muito o seu conhecimento e você irá entender, não é, que realmente o texto ele quer dizer. Eu hoje quero falar, né, querido, sobre a festa dos tabernáculos, né? O tabernáculo tem a ver com a escatologia bíblica, né? E também com o milênio. Eu quero trazer aqui uma pequena reflexão para o nosso entendimento. Eu convido a você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 7, versículo de número 2, onde tomaremos como texto base para a nossa pequena reflexão. João capítulo 7, versículo 2 diz assim: Estava próximo a festa dos judeus, chamada Festa dos Tabernáculos. Amém? Então, amados, a festa dos tabernáculos, né, era uma festa de peregrinação anual, como todos nós sabemos, né? E que eles celebravam, todos os judeus, né, tanto os residentes em Jerusalém como da diáspora, celebravam no mês 7 do seu calendário, do calendário judaico, que é o mês de setembro, que é o mês de Tisri. E os judeus, eles não somente, irmãos e amigos, celebravam a festa dos tabernáculos neste mês de Tisri, no 7º mês de setembro. Eles também comemoravam a festa, não é, da estação do cultivo da terra. Também nesta data era comemorada, não é, este evento. Então, muitos judeus de todas as regiões, além de Jerusalém, de todas as nações, né, da diáspora, visitantes, convidados, prosélitos, eles vinham comemorar anualmente essa festa que tinha, né, um tempo de duração de 7 dias. E neste período de 7 dias, todos os judeus residentes em Jerusalém, eles abandonavam a sua casa neste período de 7 dias. Eles saíam de suas residências e o que é que eles faziam? Eles traziam a memória dos seus antepassados. Como assim, irmão Luciano? A memória dos antepassados. Eles, meus irmãos, conforme a tradição, né, eles pegavam, né, cortavam folhas, né, de ramos e figueira, aquela folhagem, eles faziam uma tenda e ali eles moravam, né, com toda a sua família, seja ancião, seja jovem, seja criança, seja mulher, o que for escravo, eles faziam as suas tendas de ramos e folhagem de palmas e ali habitavam, né, trazendo alusão à memória do período de peregrinação em que os seus antepassados passavam e a forma em como eles comemoravam a festa dos tabernáculos e também a estação do cultivo da terra, que tem um significado por trás disto. Então, os irmãos podem ver esta referência, não é, em Levítico, não é, capítulo de número 23, versículo 40 a 43, está lá toda a descrição, a forma e o andamento, não é, que os judeus faziam, não é, na cortagem, não é, dos ramos e folhagens e figueiras e as barracas pelas quais eles faziam. Até porque então, amados e amigos,
A palavra hebraica para tabernáculo significa tenda, significa barraca. E também ela refere-se a algo como o antigo matagal nos dias de reunião. Como assim? Ora, quando era visto, não é, os judeus, na época em que eles estavam peregrinando no Egito, quando alguém via de longe, eles avistavam inúmeros, centenas, milhares de barracas, não é, de ramos, de folhagens, de palma, estendidas sobre o deserto. E trazia este significado, não é, de um antigo matagal nos dias de reunião, aonde se formava um acampamento. Então, o significado também hebraico para esta expressão é essa, não é? Além de tenda, além de barraca. Também, queridos, nos dias da festa dos tabernáculos, da comemoração, os judeus, eles traziam diante dos sacerdotes, eles apresentavam, né, a sua oferta de sacrifício. Não é? E essa oferta de sacrifício, ela enfatizava uma oferta pelo pecado, o qual anualmente era sacrificado. E vocês podem ver essa referência, né, em Números, capítulo de número 29, versículos 12 a 39. Pois bem, amados, nós falamos aqui também, né, que os judeus, além de comemorarem a festa dos tabernáculos, eles comemoraram também, não é, a estação do cultivo da terra. E um dos grandes temas usado pelos irmãos ali, naquele momento de comemoração, naquela celebração festiva, era a água. Este era um dos grandes temas. Por que a água? Porque, amados, quando não é, havia um altar, não é, levantado, e este altar tinha um grande significado na história de Israel, tanto escatológica como milenar. Quando o sacerdote ele derramava água sobre o altar, e que a água caindo no solo, né, era uma figura, uma simbologia de que, não é, aquela água derramada seria, Deus olharia e ia mandar, não é, um bom ano de cultivo, não é, da terra para todo o judeu. Não é? Então, os sacerdotes, não é, eles pegavam, convidavam todo o povo que ali estava reunido para uma procissão. E esta procissão, não é, realizada pelos sacerdotes, era para ir buscar água no tanque de Siloé. Então, as pessoas, não é, iam junto com os sacerdotes naquela procissão, naquela caminhada em direção ao tanque de Siloé, e que quando os sacerdotes chegavam lá, os sacerdotes desciam até o tanque, pegavam aquela água, não é, e eles voltavam da mesma forma que foram, louvando a Jeová com aquela água, para que aquela água, quando chegasse àquele altar, fosse derramada. Quando os sacerdotes, junto com a multidão, amados irmãos, eles chegavam, né, em Jerusalém, e em especial ao redor do altar, eles davam 7 voltas ao redor daquele altar e pegavam aquela água que haviam trazido, né, do tanque de Siloé, e derramava sobre aquele altar, de forma que a água, quando batia no solo, trazia, meus irmãos, ali uma simbologia, não é, de que Deus estava olhando e traria a prosperidade e traria a abundância, não é, pelo derramamento das chuvas que haveria de ocorrer sobre o país, e o povo de Israel teria uma excelente colheita naquele ano. Sem contar também, irmãos, que há uma outra, não é, figura por trás disto, não é, que neste altar construído havia funis subterrâneos, que quando a água também era derramada, além de cair na terra, muitas daquelas águas corriam sobre aquele funil e se dirigia, né, à parte leste, não é, e ia até o Mar Morto, não é? E nós percebemos, meus irmãos, que
esta imagem, este cenário, não é, litúrgico, evoca e põe por trás de uma descrição que está escrita no livro de Apocalipse, capítulo 21, no capítulo 22, não é? Versículos de 1 a 5, aonde a água, ela procede, não é? Desse texto de Apocalipse 22, de 1 a 5, a água procede do trono do Cordeiro e de Deus, levando a cura, porque tanto o capítulo 21 como o capítulo de número 22 diz respeito, meus irmãos, a uma festa. E qual é esta festa? A festa dos tabernáculos. Amém? E essa festa dos tabernáculos é uma festa escatológica e eterna. Amém? Então, vejam, amados, no Mar Morto produz peixe? Não. No Mar Morto, a volta à vida? Não. Os irmãos já viram algum historiador, ou foto, ou imagem de vídeo, ao redor do Mar Morto, árvores comestíveis? Também não. Mas, nesta figura litúrgica, não é? Quando Cristo ele vier, eu quero ler com você, nestes textos, eu vou ler com você, para que você entenda este cenário litúrgico, não é? Que está escrito no livro de Ezequiel, capítulo número 47, versículo de 8 a 12. Abra a sua Bíblia e veja esta referência comigo. Ezequiel, capítulo 47, versículo 8 a 12. Ó, irmãos, este cenário aqui é um cenário escatológico, que ainda há de acontecer. E este cumprimento, ele será quando Cristo, ele, não é, implantar o reino milenial, não é? No reino do milênio. E da mesma forma como Cristo, ele subiu, ele há de descer. Aonde foi que Cristo, ele foi levado assunto aos céus? Desculpe, meus irmãos. Aonde os discípulos, eles viram, não é, pela última vez o seu mestre subindo numa nuvem? No Monte das Oliveiras, amados. Então, Jesus, ele descerá também no Monte das Oliveiras, aonde ocorrerá um fenômeno fora do normal, que nós iremos comentar aqui também nesta nossa aula, nessa pequena aula que nós estaremos dando. Veja o que Ezequiel ele já predizia com relação à mudança que haveria, né, neste dia em que Cristo ele implantar o reino milenial. Diz assim: então me disse, estas águas saem para a região do Oriente e descem a campina e entram no mar, e, sendo levadas ao mar, o que é que diz? Sararão as águas. Este mar aqui é o Mar Morto, não é? Não é somente o Mar Morto que vai receber essas águas. O mar Mediterrâneo também vai, porque aqui Ezequiel ele fala de um grande mar, e esse grande mar é o mar Mediterrâneo. Então, este mar ao qual o versículo 8 fala aqui é o Mar Morto, ao qual receberá, amados, não é? Esta cura, não é? As águas dela irão sarar. Continuando, versículo 9. E será que toda criatura vivente que vier, por onde quer que entrarem esses dois ribeiros, viverá. E haverá muitíssimos peixes, porque lá chegarão essas águas e sararão. E viverá tudo por onde quer que entrar este ribeiro. Será também que os pescadores estarão junto dele, desde Engedi até Englaim. Haverá lugar para estender as redes. O seu peixe, segundo a sua espécie, será como o peixe do mar grande, em multidão excessiva. Mas os seus marcos e os seus lamaceiros não sararão, serão deixados para o sal. E junto do ribeiro, à sua margem, de uma e de outra banda, subirá toda a sorte, não é, de árvore, que se dá fruto para se comer. Não cairá sua folha,
nem perecerá o seu fruto. Nos seus meses produzirá novos frutos, porque as suas águas saem do santuário, e o seu fruto servirá de alimento, e a sua folhagem de remédio. Amém? Aí veja o que Zacarias também, eu quero deixar como referência, Zacarias, capítulo de número 40, número 14, Zacarias capítulo 14, não é? Versículo 4 a 8, veja o que é que o profeta do Antigo Testamento, Zacarias, ele diz. Capítulo 14, versículo 4 a 8. Olha só a expressão. E naquele dia estarão os seus pés no Monte das Oliveiras, que está de fronte de Jerusalém para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande, e metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. E fugirei pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel, e fugireis assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os seus santos consigo, não é? Contigo, ó Senhor. E acontecerá naquele dia que não haverá preciosa luz nem espessa escuridão, mas será um dia conhecido do Senhor. Nem dia nem noite será, e acontecerá que, no tempo da tarde, haverá luz. Naquele dia também acontecerá que correrão águas vivas, não é? E metade delas para o mar oriental, e metade delas para o mar ocidental. No estio e no inverno sucederá isto. Então, meus irmãos, esta profecia ainda não se cumpriu. Ela irá se cumprir na íntegra, não é? Quando Jesus ele vier na sua vinda, não é? Após a última fase da grande tribulação. Porque nós sabemos que a grande tribulação ela é dividida em duas fases. O período da falsa paz, 1260 dias, e também, não é, a grande tribulação em si, conforme Jesus diz em Mateus 24, 21. Porque haverá então tão grande aflição como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco haverá jamais. E esta tribulação, ela tem alguns títulos empregados, não é? Ela é chamada de angústia de Jacó, o dia da ira de Deus e a grande tribulação em si, que o termo grego para esta palavra é Filipe. Então, nós vemos, né, que no período da grande tribulação, na última fase dos 1260 dias, não é, que será a grande tribulação, aonde o anticristo realmente revelará quem realmente ele é para Israel e para as outras nações, e será neste monte, não é? Eu disse aqui, da forma que Cristo subiu, foi levado, assunto aos céus, e os discípulos viram que os anjos se apresentaram no livro de Atos e disseram assim: varões galileus, por que estáis olhando para cima? Este Jesus que viste subir, da mesma forma ele irá descer. Então, Jesus ele subiu, foi no Monte das Oliveiras para o céu, e do Monte das Oliveiras ele irá descer junto com a igreja glorificada, não é? E irá, meus irmãos, ocorrer na topografia, não é? Ali, não é? Será um negócio terrível, porque o Monte das Oliveiras ele se fenderá ao meio e mudará completamente a topografia, não é, de Jerusalém, não é? E a gente vê que ali Cristo vencerá, não é? E as águas que saem do trono correrão para o Mar Morto, e lá o Mar Morto será sarado. E nós vimos aqui o texto, que os barqueiros irão lá, irão pescar, irão estender suas redes. E também está escrito, né, nós lemos em Ezequiel, o profeta ele diz que haverá toda sorte de árvore comestível ao redor, não é, do Mar Morto, aonde o Mar Morto produzirá, não é, grandes peixes. E vocês sabem qual é o dia da festa que este evento ocorrerá? No dia dos tabernáculos, na festa dos tabernáculos.
no dia em que os judeus também comemoram, não é, a estação do cultivo da terra. Então, este evento da vinda de Cristo ocorrerá no período festivo, que é a festa dos tabernáculos. Como também, amados, João, quando ele estava na ilha de Patmos, não é, por ordem do imperador Domiciano, não é, no ano de 96, quando recebeu a revelação, aquele período era a festa dos tabernáculos. Os judeus comemoravam a festa do tabernáculo. E João recebeu a revelação do Apocalipse na festa dos tabernáculos. E a libertação de Israel, não é? Israel, Jesus só virá neste período, e está escrito, e assim acontecerá, quando Israel reconhecer Jesus como seu Messias, quando eles verem que aquele ao qual ele pensava que era o Messias, que é o anticristo, se revelará, não é querer assentar no trono de Deus como se fosse Deus, e eles não permitirão. Aí eles se arrependerão e invocarão o nome do Messias, e Jesus vai vir com a igreja glorificada, pisará no Monte das Oliveiras, o monte se fenderá no meio, haverá um grande vale, e ali Cristo destruirá as nações que se levantarem contra ele, e também irá prender a morte, né? Irá prender Satanás por 1000 anos, e a besta e todos aqueles que se levantaram serão lançados não no inferno, mas no lago de fogo e enxofre. Então a igreja Israel irá desfrutar, meus amados, um avivamento sem igual. Por quê? Por que um avivamento sem igual? Abra a sua Bíblia, Isaías capítulo 44, versículo de número 3, porque o povo irá, né, desfrutar um avivamento como nunca houve. Porque, amados, eu vou dizer aqui para vocês, e vocês irão ficar cientes. Isaías capítulo 44, versículo 3, diz assim: porque derramarei água sobre os sedentos e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Amados, esse texto aqui de Isaías, ele ocorreu, não é, de forma parcial. Como assim, irmão Luciano, de forma parcial? Não houve o derramamento do Espírito Santo? Houve sim, e está escrito no livro de Atos dos Apóstolos, não é? Jesus disse em Lucas 24, 49, que os discípulos não se ausentassem de Jerusalém até que do alto fossem revestidos de poder, para que se cumprisse. E como Atos é uma continuação, do Evangelho de São Lucas, não é? O capítulo 1 e o capítulo 2 é a continuação, não é, daquilo que Cristo havia dito, não é? Até porque então Cristo em Lucas ainda não tinha assunto aos céus, e em Atos Lucas revela ele subindo o assunto aos céus, mas Cristo ele dá algumas prescrições para os discípulos, não é? E a gente vê ali eles reunidos no cenáculo, e que um vento veemente e impetuoso enche toda a casa, e são ouvidos línguas repartidas como de fogo. Mas olhe, amados, o que eu quero dizer aqui a vocês têm que aprender isso nessa aula, que o derramamento, a efusão do batismo com o Espírito Santo, que está escrito em Joel capítulo 2, versículo 8, não foi na sua totalidade, não. Não, queridos, não foi não. Israel ainda o povo, na sua totalidade, ainda irá, não é, desfrutar desta bênção no milênio. E sabe qual é o dia da festa? No tabernáculo, meus irmãos. Por isso, o que é que a festa do tabernáculo tem a ver com a escatologia bíblica? Tem tudo a ver. Porque o evento da vinda de Cristo será na festa dos tabernáculos. A revelação do Apocalipse de João foi na festa dos tabernáculos, queridos. Então, quando Cristo implantar o reino milenial, o povo, ele provará realmente a verdadeira efusão do batismo com o Espírito Santo. E todos serão cheios ali. Então, querido, se você ainda não foi batizado com o Espírito Santo, como o meu maestro de saudosa memória, que já faz 15 anos que ele dormiu no Senhor, Antônio Sisto, ele não era batizado. Um crente de 70 anos, de membro da igreja. 70 anos. Um desejo profundo de ser batizado. Não foi. Mas, naquele dia, quando Cristo implantar o seu reino milenial, ele provará da total
totalidade da efusão do batismo com o Espírito Santo. Amém? Que Deus em Cristo abençoe você. Espero que você tenha gostado dessa nossa aula, não é? Deus abençoe você venha ter conhecimento, né, na palavra de Deus. Então, é isso, né, a festa dos tabernáculos, como ela é comemorada, qual é o sentido, não é, que ela tem, que a liturgia que ela evoca, não é? O mar morto será sarado, dará árvores que será frutíferas, dará peixes, e não dá peixe no mar morto, de forma nenhuma. Não dá árvore no mar morto, de forma nenhuma. Mas quando Cristo implantar o reino, toda esta liturgia tratada na festa dos tabernáculos, ela se iniciará e o mar morto trará vida. Amém? Deus abençoe você. Espero que tenha gostado da aula. Não deixe de deixar o seu like, né? Gostei. Isso nos ajudará muito. Divulgue o nosso canal, compartilhe os nossos vídeos. Peça para se inscreverem e ative o sininho para que você possa receber as notificações. Amém? Deus abençoe você. Deus abençoe sua vida. Deus abençoe seu lar. Amém? Paz do Senhor.